Fala pessoal, tudo bem com vocês? Torcida protesta, cobra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Torcida protesta, a pressão sobre Ramon aumenta e já tem até técnicos cotados para substituir a comissão técnica atual. Será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É nesse domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, que o Corinthians recebe o Santos, em meio a toda essa pressão dos últimos jogos terem sido com um desempenho muito ruim, especialmente os da Libertadores. O jogo contra o Mirassol foi um jogo meio pro gasto, assim, né? Jogo único e tal, mas ok, Corinthians não sofreu tantos sustos, a diferença técnica, apesar do Mirassol estar na Série A, ainda é significativa, e ali não foi tanto o problema. Mas dá para colocar no combo aí de atuações que não convencem. Agora, as da Libertadores, elas realmente assustam, inclusive. E tem esse jogo contra o Santos que envolve muita coisa, né? Porque uma classificação, mesmo que o time não tenha jogado tão bem, vai dar uma amenizada na situação, porque aí estaríamos falando de um Corinthians finalista do Campeonato Paulista. E aí, com a decisão em casa, 2 jogos e uma possibilidade grande, dá para dizer assim, de ser campeão estadual depois de 6 anos. Então, tudo isso está em jogo, nesse jogo único contra o Santos, contra o Peixe, dentro do próprio estádio. Agora, uma eliminação também, mesmo que o Corinthians tenha jogado bem, sei lá, daqui a pouco, né, os caras empatam no acaso, vai para pênalti e acaba perdendo. Vai ser difícil explicar. Um Corinthians que não vem jogando bem e não chega até o principal objetivo, sendo o líder do grupo, tendo a vantagem de decidir em casa. Se você não avança para decisão, pelo menos nessa partida, e é bem possível isso acontecer, a gente está vendo que o Santos está numa crescente. O Neymar é um cara que desequilibra, mas tem lá o artilheiro do Paulista, que é o Guilherme. Você tem o Soteldo jogando bem, marcando inclusive, né, tendo uma disciplina tática que ele não teve nas outras passagens no Santos, no próprio Grêmio onde ele estava. Confesso para vocês, não via esse Soteldo tão disciplinado taticamente. E tem outros valores, né, de um time ainda em formação, ainda com a necessidade. Tem o Rolheiser, né, o Benjamin lá que era do Estudiantes, estava no Benfica. É um time que ainda está se conhecendo e tem diferenciais, né? Especialmente o caso do Neymar. Então não dá pra gente entender como é um jogo jogado, até pelo que o Corinthians vem jogando. O Corinthians ele vinha numa pegada interessante, bom, ano passado nem se fala, mas nesse ano, mesmo com a rodagem do elenco do Ramon, e os pontos na fase de grupos dizem isso, né? O Corinthians estava bem, estava conseguindo seus resultados. De repente veio a Libertadores e aí nada disso aconteceu. Por conta disso e por conta dessa pecha, essa marca, esse carimbo que o Ramon tem de não conseguir em jogos grandes, em jogos decisivos, fazer o Corinthians ter uma supremacia, ser dominante e avançar com folga, mesmo com o elenco milionário que ele tem. Não, ele não consegue. E essa marca tem o carregado. Ou ele carrega essa marca, né? Ele tem carregado essa marca. Por conta disso, a torcida organizada principal se fez presente no CT na véspera desse confronto contra o Santos e conversou com os jogadores, né, com alguns jogadores destinados normalmente para esse tipo de papo, né? As cobranças elas foram firmes e também no que diz respeito à entrevista do Ramon depois do jogo de quarta-feira. Eu cheguei à conclusão do porquê o Emiliano concede a maior parte das entrevistas, né? Porque ele se expressa muito bem realmente, ele entende mais o português, ele arranha um portunhol e se explica melhor do que o Ramon. O Ramon, ele tem uma dificuldade. Ele tem uma dificuldade e o fato dele ter dito que os torcedores suplicavam para que ele salvasse o clube do rebaixamento, pegou mal. E técnico também cai por entrevista, tá? O resultado de campo é o principal, mas as entrevistas elas dizem muita coisa. E a torcida cobrou, especialmente, né? Pediu, obviamente, mais raça, mais empenho, mais entrega, que é tudo que a gente está vendo, né, gente? Que é o que não tem acontecido. E não dá, né? Não dá para esses caras acharem que ainda estão de férias, que o Paulista não vale muita coisa, que a Libertadores, não, a gente passa de qualquer jeito, porque é uma pré ainda, vamos pensar na fase de grupos. Se os caras pensaram dessa maneira, e todo mundo tem o direito de achar isso, porque é o que passa, é uma impressão que passa, é essa soberba, essa arrogância, é uma coisa, esse salto alto aí que não combina muito. O Corinthians sempre
né, respeitando o seu torcedor, entendeu que nenhum jogo é jogado e que todo jogo você precisa dar a vida, irmão, dar a vida, que mesmo que a derrota venha, ela é do jogo, ela acontece, ela é circunstancial, mas o torcedor vai entender, puta, os caras jogaram o que podiam, o que não podiam, não aconteceu, o futebol permite isso. E a torcida também disse que prometeu apoio ao longo dos 90 minutos. Então vai empurrar. E isso eu já sabia, tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vai empurrar o time até o apito final. Se acabar o jogo e o Corinthians estiver eliminado, aguenta. Porque aí não é só cântico daí. Aí vai ter, não tô dizendo aqui que vai ter violência, tá? Não é isso. Mas vai ter um manifesto mais veemente, né? Normalmente a torcida organizada faz, né? Se reunindo fora do estádio e tal, com novas visitas ao CT, enfim, isso a gente sabe que vai acabar acontecendo. E mais do que isso, né? A não classificação diante do Santos vai implicar na troca do comando técnico. Pode ser que o Augusto queira continuar com o Ramon até quarta-feira, do tipo, cara, vê aí o que você consegue fazer e aí, se não passar, a gente interrompe o trabalho. Pode ser que seja isso, mas acho que é uma tendência muito grande, inclusive, dependendo de como acontecer. Se o Corinthians não passa pelo Santos, ele já tá fora. E aí, claro, né, você tem que ver quem vai ser o interino para treinar o time na quarta-feira, até porque vai ser muito difícil, né? É um 3-0 contra. O Corinthians é o Corinthians, tá tudo certo, tem que acreditar, mas vamos lá, né? É muito, muito, muito difícil dessa execução aí na quarta-feira. E depois de uma eliminação ainda no jogo de domingo, como é que os jogadores estarão, né? Porra, provavelmente abalados emocionalmente. E eu tô colocando na condicional aqui porque realmente, gente, é 50-50. Eu não consigo saber o que vai acontecer. O Corinthians é um favorito, inclusive por jogar em casa? Mas bola, desempenho, não indica. Não me indica que o Corinthians possa eliminar o Santos com facilidade. Repito, pode ser até que aconteça. Como o vice-versa. É meio muraldino, né, essa declaração, tudo pode acontecer, mas na verdade um jogo único pode realmente, né? E chegam bem. O Santos até melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians tem condições, gente. Joga em casa, tem um time bom. Aliás, que time vai ser? O Hugo Souza, na direita, o Mateuzinho, na esquerda, tem uma possibilidade aí do Angileri já fazer a sua estreia desde o início, né? Ele não jogava desde maio do ano passado, né? Mas ele tem entrado bem, tem treinado bem e tal, e, pô, titular, né? Tem que jogar. Só se ele não estiver bem, aí vai o Bidu por ali, eu espero. A dupla de zaga, também tem uma dúvida aí, mas acho que o Félix Torres faz dupla com o Gustavo Henrique. Acho que segue dessa maneira, tem o André Ramalho ainda correndo por fora. E aí, a partir do meio-campo, o José Martínez está de volta, né? Eu acho que é a grande notícia, porque o Corinthians sofreu com a proteção à defesa, né? O Martínez é um cara que corre o tempo inteiro ali, não deixa a construção ofensiva do adversário se criar. E ele fez muita falta. O Ranieri também está à disposição, né? Ele está voltando e tal. Então, mas eu iria mais de Martínez, Carrilho, Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri. Esse deve ser o time. Um time sem novidades e um time bom. Um time bom a ponto de conseguir, obviamente, vencer o Santos e qualquer time. Mas precisa ter treinamento, precisa ter aproximação dos setores, precisa ter organização e isso não me parece estar acontecendo. Se o Ramon não permanecer por uma eliminação no domingo ou subsequente, na quarta-feira, e aí o Augusto Melo pensar já no Campeonato Brasileiro e nas demais competições, já tem nomes cotados aí. E obviamente, o principal é o do Tite. Eu diria que o principal pelo consenso público de que ele está livre no mercado, não tem nenhum impeditivo, a não ser que ele diga por uma questão particular, pessoal, né, específica dele, do tipo, não, vamos viajar com a família, por isso eu não vou pegar ninguém agora, porque não faria sentido. O Tite convidado, bom, claro, tudo vai dentro de uma negociação, né, mas não tem essa. O Tite provavelmente voltaria a treinar o Corinthians. Será que o Tite quer? Eu realmente tenho essa dúvida, porque ele conquistou tudo com o Corinthians. E nada do que ele fizer vai equiparar, vai ultrapassar, só se ele conquistar o mundo de novo. Isso demanda tempo. Então, assim, eu acho que o Tite decepcionou muito no Flamengo. Eu sou muito fã do Tite, tá? Sou muito fã. Decepcionou muito no trabalho no Flamengo. Ele tinha potencial, tinha jogadores. E justamente por essa questão, né, especialmente a rusga com o Gabigol, por essa questão de gestão de pessoas, que o Tite é tão mestre, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu, por algum motivo, desenvolver aquilo que ele tem de melhor. Não deu liga.
né? E o time realmente não conseguia, tanto que os caras estão jogando muito com o Felipe Luiz, não jogavam com o Tite. E o outro nome é o de Renato Gaúcho, que é outro técnico badalado, mais medalhão, que está livre no mercado, está disponível e que todo mundo meio que cogita, né? E não é a primeira vez. O Corinthians já tentou o Renato algumas vezes, na vez mais simbólica, né? Ele chegou a negociar, ele chegou a dizer que ia, depois voltou atrás. E a Carol Portalupe fez campanha na rede social para angariar torcedores, né? Se eu bater 1 milhão, eu conto, eu mostro, não sei o que e tal. Aí 1 milhão, sei lá, tô chutando aqui. Aí bateu lá o número de seguidores e o Renato acabou não vindo, né? Aí depois deu uma debandada, né, dos torcedores do Corinthians. Eu não quero mais saber, não sei o quê. Foi todo mundo embora do perfil dela. O fato é que o Renato vem também de temporadas muito ruins, né? A do ano passado, então, mas por um contexto absolutamente lamentável, né? Que foi a enchente no Rio Grande do Sul, que mexeu com ele e mexeu com o trabalho dele, com o dia a dia dele. Ele não conseguiu ser mais o mesmo desde então. Mas o Renato é um cara renomado, né, gente? Um cara conhecedor. Se você conversa com o Renato sobre futebol, ele vai te explicar o que é futebol. Diferentemente de uma resenha de bar, de boteco, até nas entrevistas que ele às vezes arma um personagem ali, achando que estando na praia é melhor do que estudar. O Renato não pensa isso. Tanto que o Renato estuda, se dedica e conhece futebol e conhece gestão de pessoas. Então eu acho que o Renato, cara, seria interessante, no mínimo interessante. Mas é óbvio que ele também não vem de trabalhos mais auspiciosos e já chega com uma pressão. Já chega com uma pressão porque a torcida vai lembrar disso, vai perguntar por que ele não veio daquela vez, que ele disse não, ele nunca trabalhou em São Paulo, então ele não sabe como é ter êxito em São Paulo, né? Seria um desafio e tanto para ele. Ele ainda quer chegar à seleção brasileira, mas enfim, a questão é que são diferentes, né? São brasileiros, muita gente está falando no Felipe Almeida, né, que foi auxiliar do Vitor Pereira. E tem outros técnicos daqui a pouco, né? O Luiz Castro, que não pode treinar até a metade do ano, você sabe que ele tem uma grana para receber do Al Nassr. Mas quando a gente olha os mais cotados, Tite e Renato Gaúcho, é muito mais por uma questão óbvia de mercado, né? São dois técnicos conhecidos, livres. E para você controlar esse elenco do Corinthians, com todo esse zum aí, tudo que tá acontecendo, tem que ser um cara de pulso. Tem que ser ou um cara de pulso ou um cara que chame os caras e fala assim, irmão, deixa eu te contar um negócio. O que você tá fazendo eu fazia pior. Esse é o Renato Gaúcho. Então, não tenta me enganar, tá? Não tenta me enganar. Não vou permitir essa bandalha aqui dentro, aqui. E ele vai dar uma... Vamos sair todo mundo para tomar um chopp. O Renato vai fazer isso. Vai unir o grupo. Agora, na questão tática, muita gente acha que o Renato é ultrapassado, que o Renato... Bom, acham isso do Tite também. Eu não vou entrar nesse lado aí. Eu acho que os dois teriam condições plenas de montar sistemas a partir do elenco que eles têm à disposição. E eles têm um bom elenco à disposição. Seria interessante qualquer um dos dois. Você teria um terceiro nome? Uma outra sugestão? Eu vou ter que aguardar, né? Vou ter que aguardar para saber o que o Corinthians vai fazer com o seu novo técnico. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!